Mas é muito bom ter a companhia de vocês aí, pessoal. Nós vamos chamar, então, aqui neste momento a Georgina. Nós temos dois testemunhos hoje, né? Uma, a Georgina, que é daqui de Pelotas, faz parte ali do grupo de oração, né, de intercessão. Tem uma bênção para contar para nós. Georgina, por favor, abre a tua câmera e o teu microfone. E Boa depois a noite, doutora estará ali compartilhando testemunho conosco. Boa noite, Georgina. boa noite, irmãos. Eu sei que não é conhecimento de todos os irmãos, mas vou deixar aqui para alguém que não conhece. A minha filha Cristiane, ela teve Covid em 2019 e baixou o hospital muito mal. Mas para resumir, porque eu não quero tirar muito tempo. Ela usa flauta, ela usa traque e usa sonda para se alimentar. E já fazia mais ou menos, para não exagerar, uns 4, 5 meses que eu vivia levando ela e trazendo para o hospital para poder tirar a sonda e colocar na barriga. Só que, infelizmente, nunca dava certo. Uma hora ela tossia demais, porque ela tem muita tosse, saiu muita secreção. Eu andava para lá e para cá, pagando o SAMU, porque a SAMU da prefeitura nunca podia vir, nunca dava, andando para lá e para cá. Mas eu disse, vamos colocar nas mãos de Deus. Deus sabe o tempo dele, o tempo de Deus não é o nosso. E aí, antes eu ficava muito nervosa, muito angustiada e desesperada, porque nunca dava certo, que é um mal cômodo para ela e para mim também ficava muito ruim. Mas, para honra e glória de Deus, a semana retrasada, quarta-feira, terça-feira ela baixou, e quarta-feira retrasada ela fez a cirurgia. Graças a Deus, com as orações dos irmãos de toda, ela passou muito bem na cirurgia. Acho que era umas 9h30 da manhã de quarta retrasada, ela fez a cirurgia, voltou para o quarto, 2 da tarde. Só que assim, irmãos, depois que ela voltou, ela veio com dreno. Muitos irmãos devem conhecer um cano que vai ali onde ela fez a cirurgia, vai dentro desse vidro, e esse vidro vai saindo o dreno dali, que era uma água, uma coisa tão escura. Mas tá, eles botaram aquele primeiro dia, quando chegou no segundo dia já tinham tirado. Aí a Cris começou a vomitar pela traque e pela boca uma água preta, preta escura, que eu achava que era alimentação, mas não era. Aí o Espírito Santo, eu tenho certeza que falou comigo e disse, chama os médicos, porque eu senti que ela não estava bem. Ela estava muito quieta e vomitou tanto, tanto, 2 vezes, que foi de encharcar uma toalha eu coloco do lado dela assim, e sujou os lençóis, sujou a camisola dela, tudo. Aí o Espírito Santo falou comigo que eu dissesse, chamasse o médico. O médico veio, já era de noite, eu não lembro o horário que o médico veio. Aí ele disse que ia ver o que estava acontecendo, que ele não sabia. E eu, como o Espírito Santo falou para mim, aquele vidro que eles botaram para drenar não seria suficiente só um dia ainda. Eu falei para ele, vem cá ver, será que vocês não deixaram muito pouco tempo, sem eu entender? Não deixaram muito pouco tempo isso aí? Será que não é? E era, para honra e glória de Deus, era a drenagem que já eles tinham tirado o vidro e estava saindo pela traque e pela boca dela, estava quase sufocando. Mas o Espírito Santo falou para mim tomar providência, para mim me alertar que era assim, que eu não entendo, mas eu achei que foi. Aí eles foram colocar o vidro de novo, colocaram o cano, e para honra e glória de Deus, limpou tudo. Ela está bem, graças a Deus, só não veio para casa ainda porque ela está tomando os antibióticos, mas o cirurgião já provou que ela passou muito bem na cirurgia. Quando eu deixei ela na porta da cirurgia, que eu fui até o bloco cirúrgico com ela, eu digo, Senhor, mais uma vez eu entrego a minha vida, a minha filha nas tuas santas e divinas mãos. Seja feita a tua vontade, não a minha. E graças a Deus a Cris está bem. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus e todos os irmãos que oraram pela minha filha. Já vai fazer 3 anos agora que a Cris teve esse monte de sequelas, mas cada dia ela está melhorando. É devagar, é lento, mas eu sei que a mão de Deus está ali a hora que Ele quiser e que eu posso aceitar. Já estou aceitando a vontade dEle. Então, mais uma vez, agradeço a Deus e os irmãos que oraram. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Georgina. Que Deus continue te dando força. A Cris está na nossa lista de oração, né? Tem ali muitas pessoas orando e com certeza Deus está no controle. E parabéns aí pela tua resiliência, né? Diante desses 3 anos aí com a filha acamada.
Ela tem que idade mesmo, Georgina, para quem não sabe? Ela tem 37 anos. Quando ela pegou a Covid, ela tinha 35. E eu quero dizer mais uma coisa também para os irmãos, que tu sabe, muitos sabe, que eu fiquei 9 meses dentro do hospital com a Cris. Então foi muito tempo, foi muita coisa. Agora que a gente voltou para lá, todo mundo nos conhece, todo mundo conta a história e diz que a Cris nasceu de novo e que a Cris é um milagre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é só para a gente ver o Deus que nós temos, né? Que tem dado suporte e diante dessa situação, Ele não prometeu que nós não teríamos dificuldade, mas Ele estaria junto. E a Georgina tem sentido isso ali junto, né? A presença e a direção de Deus. Obrigada, Georgina. Que Deus continue te abençoando, te dando forças. Obrigado, Amém. Jorge. Deus Amém. continue te abençoando aí. Nesse momento, Amém. então, nós queremos ouvir mais um testemunho, né? Queremos convidar a Dodora, né? Eu sou natural de Fortaleza, mas eu estou morando em João Pessoa, onde eu fui criada aqui na Paraíba, né? Eu fui criada aqui, casei aqui, tive minhas filhas aqui. Mas eu casei com um militar, já andei esse Brasil quase todo. Eu conheço do Oiapoque ao Chuí, como a minha irmã diz, que a gente viajou muito, né? Eu moro em João Pessoa há mais de 10 anos já, e eu sou adventista do sétimo dia, há 37 anos, graças a Deus. E eu gostaria de hoje estar aqui dando um testemunho semelhante ou parecido com o da irmã que acabou de falar. A irmã Georgina, ela teve a graça de receber a sua filha de volta, né? Eu perdi a minha. Eu perdi a minha o ano passado, completou um ano agora, dia 17 de abril. Eu tenho meu testemunho, tinha um filho, já tinha uma netinha. E durante esse percurso que eu passei com ela no hospital e que a minha filha foi a óbito, eu tenho sofrido muito. Eu estou conformada, eu aceito tudo que Deus determinou para nós, mas eu sofro porque a minha filha é parte de mim. Eu tenho 3 filhos, tenho 8, aliás, eu tenho 4 filhos, tenho uma filha adotiva, tenho 8 netos, e vou receber agora o quarto. Eu estou aqui na sala há mais de 2 anos, e eu sou aposentada, sou defensora pública aposentada do estado do Acre. E depois que eu perdi a minha filha, eu perdi a minha filha no dia 17 de abril, a minha filha Cecília. Eu tenho uma outra filha que estava aqui em João Pessoa, ela mora aqui e mora no Acre. E a minha caçula morava no Acre também. Mas ela veio para cá para passar as férias conosco e tentar comprar um local para ficar morando aqui. Ela tinha vindo em definitivo, e aqui ela contraiu o período de vida dela por aqui. Mas eu estou submissa à vontade de Deus, como todos nós estamos, né? E eu estava indo na casa da minha filha, fazia mais ou menos uns 40 dias, no máximo, que a minha caçula tinha falecido. E dormi por lá, e no outro dia eu fiquei esperando que a minha filha viesse me trazer em casa, e ela disse, mãe, espera. Eu digo, não, vou embora, porque eu tenho outras coisas para fazer. Pedi um Uber e vim embora. Só que eu desci para pegar o Uber não chegou. E eu fiquei no jardim do condomínio, olhando os últimos lugares que eu tinha ficado com a minha filha, né? E comecei a chorar, lembrando da nossa conversa, dos nossos diálogos e tudo mais. Quando o porteiro avisou, doutora, o Uber chegou. E eu saí, pedi para ir na frente, e o rapaz, muito simpático, disse, tudo bem, pode ir. E eu sentei. Quando eu sentei, eu esqueci de colocar o cinto, porque eu estava chorando, né? Eu estava chorando muito. Aí ele disse, a senhora, por favor, coloque o cinto. Eu disse, nossa, esqueci, Deus, me perdoe você, porque eu estou muito angustiada. Ele, não, tudo bem, não tem problema. E nós saímos e ele veio me trazer em casa, mas durante o percurso eu estava chorando muito e não me controlava e comecei a relatar o que estava me fazendo chorar daquele jeito. E, para surpresa minha, quando eu estava conversando, eu fui olhando para ele e percebi que aquele rapaz estava chorando. E eu disse, nossa, o que foi que eu fiz? Está acontecendo alguma coisa com você? Ele disse, não, não é por causa da senhora, não. É porque a sua história é muito semelhante à minha. A senhora perdeu uma filha e eu perdi a minha mãe. Já era órfão de pai. Eu disse, puxa vida, desculpa, eu não tenho nem o direito de colocar mais fardo sobre mim, né? Minha dor é tão grande, mas eu prefiro calar.
Aí ele disse, não, a senhora pode ficar à vontade. E nós continuamos conversando e eu aproveitei para começar a contar a história para ele, uma história diferente, uma história de vitórias. E comecei a falar de Jesus e ele chorando muito e eu dizendo para ele que Jesus é a nossa esperança e a certeza da salvação, né? E que ele teria o privilégio de ver a sua mãe ressuscitar e ver o seu pai ressuscitar. Nós conversamos muito, e quando nós chegamos aqui na porta do meu condomínio, ele continuou chorando, e eu também conversando. E ele olhou para mim e perguntou assim, eu posso lhe chamar de mãe? Surpreendi. Mas como ele tinha me dito que não era, que era órfão, não tinha pai nem mãe, eu disse, pode. Ele disse, eu quero que a senhora seja minha mãe, porque nunca ninguém falou para mim de Jesus como a senhora falou. Aí eu disse, você quer que eu fale mais? Se você quiser, a gente combina um dia e a gente começa um estudo bíblico. Ele disse, quero sim. E nesse diálogo nós encaixamos um estudo bíblico e começamos a fazer o estudo bíblico. Mas foi difícil demais, porque ele fazia Uber e ele só podia vir na hora que ele tinha condições de chegar, de passar por aqui. E nós fizemos estudo bíblico no shopping, nós fizemos estudo bíblico numa praça, nós fizemos estudo bíblico na Subway. Aonde nós nos encontrávamos, nós estudávamos a Bíblia. Quando ele vinha para o lado de cá, ele dizia, minha mãe, estou indo. Eu digo, opa, estou indo também. Aí me encontrava e nós estudávamos. E, para surpresa minha, ele pediu o batismo. Quando ele terminou o estudo, ele pediu o batismo. O nome dele é Amilson Albuquerque. Tem 33 anos. É um jovem advogado. Eu descobri que ele era advogado. Eu ofereci um livro para ele. Ele disse, eu recebo, se a senhora receber o meu. Eu lhe presentei com esse livro e tenho o maior prazer em receber o seu. Mas eu pensava que era um livro de autoajuda, algum livro didático, mas era um livro da autoria dele, né? E depois que nós conversamos, ele me contou que é advogado, que tem pós-graduação, tem mestrado e está concluindo um doutorado. Um jovem com 33 anos. Pobre, a mãe era empregada doméstica, mas conseguiu colocar no coração dele o desejo de vencer. E ele descobriu que o melhor caminho era justamente estudar. Resultado, Anilson é batizado, graças a Deus. Ele só me chama de minha mãe. Já faz um ano que nós nos conhecemos. E por incrível que pareça, em outubro do ano passado, eu fui ao Acre e convidei o Anilson para ir comigo. Quando ele me disse que era advogado, que era formado, eu perguntei, você tem a OAB? Ele disse, não, porque eu não posso, que eu sou da Polícia Metropolitana e a OAB não permite. Eu disse, o que é que está lhe segurando? Abra mão disso, meu filho. Você não nasceu para ser Polícia Metropolitana, você nasceu para ser um vencedor, você é um advogado, tem pós-graduação, tem mestrado, está terminando um doutorado. Vamos à luta. Se conseguir convencê-lo a pedir exoneração do cargo, porque eu dei a ele a coragem que ele nunca teve. Fazia 10 anos que ele estava na Polícia Metropolitana, fazia 2 anos que tinha concluído o curso e não tinha coragem. Graças a Deus, se inscreveu na UAB lá, foi convidado para dar aula numa universidade, através de amigos meus lá, e hoje ele nem trabalha mais nessa universidade. Ele foi em outubro do ano passado, começou, quando viram o currículo dele, disseram, não, doutor, a gente não quer que o senhor seja professor só, não, nós queremos que o senhor assuma a coordenação da universidade. Ele ligou para mim desesperado, eu não tenho cacife para ser coordenador. Eu disse, tem, quem lhe capacita é Deus, confie. E assim, a Milson está caminhando. Ele já largou a coordenação, porque foi trabalhar numa banca de advocacia para ganhar melhor. E hoje ele está trabalhando em outra organização, e ele disse para mim, agora eu estou ganhando muito, muito mais, mas eu não quero só isso para mim. Eu quero ser um vencedor e realizar o meu sonho. Eu disse, Deus está lhe dando todas as oportunidades. Então, se dobre a Ele, submeta-se à vontade dEle. E eu estou aqui orando por você. Disse, você me abandonou aqui no Acre, foi embora. Eu disse a você que eu moro na Paraíba. Morei 32 anos no Acre. Mas eu me aposentei e vim para casa. Minha mãe mora aqui, tem 96 anos. Hoje foi o aniversário dela, nós comemoramos. E hoje eu estou aqui ansiosa, porque sábado o amigo está chegando
para fazer a defesa da sua tese de doutorado. E eu vou revê-lo, né? Eu vi em janeiro e nós já estamos em junho, e ele ligou para mim, estou chegando, eu digo, venha para casa da sua mãe, eu estou lhe esperando. Então, eu amo o Hamilton, ele é um menino de Deus, tem um coração lindo, é muito responsável com o que faz. A sua mãe foi uma pessoa magnífica, o seu pai também, o ensinaram a ter caráter, deram um caráter e procura viver as coisas dentro da medida certa. E isso tem me deixado muito agradecida a Deus, porque Ele escolhe, Ele coloca, e eu digo para vocês, o Hamilton é uma resposta às minhas orações, porque faziam 2 dias que eu tinha minha gente que queira estudar a Bíblia, que precise conhecer a verdade. E ele mandou o Hamilton. E graças a Deus, o Hamilton tomou uma decisão ao lado de Jesus. A minha preocupação é que eu estou aqui, ele está lá. E de vez em quando eu vejo as postagens dele, eu digo, o que é que preocupa? Minha fé é firme em Jesus. Ele é um homem muito culto, já lançou 3 livros. Aqui eu fiz o lançamento do 3º livro dele com ele, nós participamos. E os livros dele são muito bons. Ele está se especializando em direito ambiental e está se dando muito bem. Recebeu uma comenda já no Acre, ele foi convidado e recebeu uma comenda, não é? E eu acredito que nós vamos ter um grande líder do Evangelho, porque cada dia nós temos trabalhado com ele e orado com ele. E eu peço que vocês orem por ele, que ele é jovem na fé e, com certeza, ele tem dificuldades, né? Porque lá ele está conhecendo pessoas. E eu digo para ele, filho, você não tenha medo já e que lhe respeitem e ajudem. Não confie, procure analisar tudo com calma, retenha o que é bom e largue o que não é, que não vai lhe fazer crescer. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos, cada dia mais e mais, buscar ao Senhor dos Exércitos, nos render a Ele e deixar que Ele nos use. Gosto de pregar o Evangelho, eu sou uma missionária voluntária, né? Agora mesmo eu estava decidindo fazer, eu vou fazer um curso de teologia, porque eu quero me preparar para os últimos dias. Eu não sei o que é que me aguarda, mas se eu estiver viva até Jesus voltar, eu quero estar pronta, eu quero estar com condições de abrir a boca e defender a nossa causa. Orem por nós. E que Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do invadiu. Senhor. Obrigada, querida. Que Deus continue te usando. Lindo testemunho. Como você mesmo começou na sua fala, né? Deus tem um propósito para todas as coisas, tanto salvando quanto não, né? Todas as coisas contribuem para o bem, ele tem um propósito. Eu também entendo um pouco o que é essa dor, também perdi uma filha única de 17 anos, mas Deus tem propósito para a nossa vida, né? Muito obrigada, querida. Que Deus continue te usando, te abençoando, e eu estou ali comendo a lição da escola sabatina. Que Deus continue te usando amanhã ali na lição, tá, querida? Muito bom. Ângela, é um grande desafio passar a lição numa classe com professores, doutores, né, pastores. Olha, gente. Mas Deus está te capacitando. Eu me lembro. Doutora, aquilo ali é que nem uma unidade lá na igreja. Eu sei. Conta que é, né? Pode contar que não tem 10 mil pessoas. Posso falar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Quando eu me converti, eu já era defensora pública, eu já era advogada, eu não era defensora pública, esse cargo foi Jesus que me deu. Então, quando eu me converti, todo o pessoal da igreja achava assim, eles acham, né, a ideia que eles têm, o advogado fala bem, pode pregar, pode fazer programações, pode fazer isso e aquilo. E me colocaram numa escala de pregações, do Ministério da Mulher. Mas eu não me ative à data, né? Ao dia da data. E fiquei me preocupando, me preparando para a mensagem, dizendo para ela, gente, é a primeira vez que eu vou pregar, pelo amor de Deus, me ajudem. Aí uma irmã minha disse, não se preocupe não, irmã. A senhora olha para a nave e a senhora pensa assim, aqui só tem abóbora. Não se preocupe, é a nave cheia de abóbora. Eu disse, eu sou o quê? Ela disse, a senhora também é uma abóbora.
Eu disse, então, é a mesma coisa, eu estou na mesma situação. E isso tem me ajudado muito, né? Porque eu olho para todo mundo, eu digo, eu sou uma abóbora, e aqui só tem abóboras, e o Senhor é quem vai usar realmente. Então, quando eu me lembro disso, eu fico pensando, Senhor da glória, eu quero ser uma abóbora, e que o Espírito Santo faça a parte dele. Então, eu tenho pedido muito a ele que assuma a direção, né? E passe a lição. Graças a Deus está dando certo. Amanhã nós concluímos. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Vamos combinar uma hora para te trazer a mensagem para nós aí também. Vai ser um prazer te ouvir. Tá bom, querida? Obrigada. Hoje nós estamos em festa aqui em casa. Meu pai está completando 90 anos hoje. Ô, Glória, Deus o abençoe. Tá aqui, firme, né, pai? Dá um certinho para eles aí. Muito bem. Mas como... Obrigada aí, Teodora. Quero então chamar o pastor Wilson, né? É uma alegria ter esse pastorzão aí junto com a gente, né, pastor Adailson? Bênção pura. Bênção pura. Nós tivemos um encontro de casais aqui em Pelotas e cada pastor e cada distrital recebeu uma camiseta, né? E para mim, para o pastor Wilson, veio aquelas camisetas grandes. E nós só usamos camiseta P, né, pastor? Aí nós acabamos trocando aquela camiseta naquele sábado e é uma alegria poder ter a tua companhia aí, pastor. Eu não sabia que o senhor era pastor. Naquele momento ali que nós trocamos de camiseta, eu fico muito feliz de receber, né, aqui no nosso PG. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Amém. Esse é o tipo de pastor que troca a camiseta com a ovelha se for preciso, viu, Bruno? É bênção. Bem, uma boa noite para todos. É um prazer estar com vocês, podermos partilhar nesse momento. E o texto que eu quero meditar com vocês está no livro de Romanos, e ele está no capítulo 8. Nós vamos ler aí do verso 24 em diante. Então, a palavra de Deus diz aqui o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aqui, a palavra de Deus vem nos mostrando que a nossa esperança, ela não está nas coisas dessa terra, desse mundo, mas a nossa esperança está nas promessas que Deus nos deixou em sua palavra. E cada dia, quando nós avaliamos, nós não vemos Jesus, não vemos o Espírito Santo, não vemos os anjos, não vimos o Pai, mas nós sabemos da existência deles pelas obras que eles realizam em nosso favor, cada dia. E isso nos leva a crescer em nossa fé e em nossa esperança quanto ao nosso futuro. E aqui a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós estamos numa batalha, é a guerra entre o bem e o mal. E nessa batalha, nós somos muito frágeis, muito fracos, diante do anjo rebelde, diante dos espíritos malignos. E a única maneira de nós vencermos é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está conosco, diz aqui. Então, é o Espírito Santo que nos capacita, nos ilumina, nos ajuda a entender o que é o mal, o que é tentação, o que é pecado e o que é a vontade de Deus. E também é o Espírito Santo que diz aqui que intercede por nós. O interessante é que a Bíblia, ela traz um outro intercessor também, que está aí no verso 34 do mesmo capítulo. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu e antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nessa batalha, nós não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo, que nos ilumina, nos guia, nos dá sabedoria para vencermos a tentação e o mal. E temos Jesus, que intercede por nós também quando a gente fraqueja, quando a gente cai, quando a gente desliza em alguma coisa, cumprimento da vontade de Deus, Jesus intercede por nós. Então, temos dois intercessores. O Espírito Santo, que traduz o nosso sentimento, o que vai no íntimo de nossa alma, de nosso coração, como diz aqui, nosso pensamento, ele conhece e ele traduz para Deus ou leva a Deus essa nossa necessidade. E Jesus faz uma outra obra de intercessão, que é a expiação pelos nossos pecados. Pelo sacrifício, pelo sangue dele, ele nos liberta da condenação. Ele nos traz paz, nos traz possibilidade de termos a segurança da salvação em Cristo Jesus. E aqui também a palavra de Deus diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, aqui, a palavra de Deus está nos prometendo que Deus vai dirigir nossa vida, nosso caminho, se nós nos submetermos ao Espírito Santo, à vontade dele, para que tudo contribua para o nosso bem. E eu vi algumas histórias tristes de alguém que perdeu um ente querido, de alguém que perdeu alguém no acidente, mas muitas vezes nós não conseguimos entender, mas como assim que a perda de um ente querido pela doença ou por um acidente pode se tornar um bem? Então, tudo que acontece de ruim nesse mundo é operado e ocasionado por Satanás, o inimigo de Deus e o inimigo dos seres humanos, que quer destruir a raça humana, que são os filhos de Deus, e ele, dessa maneira, quer atingir também a Deus, magoar a Deus, assim como uma mãe fica triste quando perde uma filha. Deus também se entristece quando o inimigo faz o mal contra cada um de nós, contra os filhos de Deus. E aqui, então, qual é o bem que Deus quer? Ainda que Satanás provoque o mal contra nós, traga tristeza, sofrimento, dor, aqui nos outros versos anteriores, a palavra de Deus diz que toda a natureza geme por causa das consequências do pecado. E nós também gememos ou sofremos por causa dessas consequências. Mas o mal que o inimigo causa contra nós, a palavra de Deus diz que Deus transforma isso numa bênção. E a bênção maior que Deus quer para nós é a nossa salvação, é a vida eterna. Então, às vezes, a dor são motivos que Deus usa para nos aproximar dele, para nos levar a depender, alcançarmos aí a vida eterna, a salvação, que é o bem maior que Deus deseja para cada um de nós. O texto continua aqui no verso 29, dizendo: porque os que conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo está fazendo um resumo do plano da redenção. Nós nos tornemos a imagem de seu filho. Quando Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Essa imagem não era só a imagem, era o caráter de Deus que era refletido na vida de Adão. O pecado, ele mantém de os primeiros vezes espiritual. E a natureza, ela é contrária ao caráter de Deus. E por isso nós todos temos essa natureza corrupta, má.
mas Deus quer nos transformar e nos tornar semelhantes. A questão aqui não é a calvinista. Uns foram escolhidos para ser salvos e outros para se perderem. A predestinação aqui é para nós sermos igual ao nosso irmão mais velho, igual a Jesus. São que ele nos coloca nesse texto aqui, né? E aqui diz que ele nos chamou. Então, eu e você temos motivos para nos alegrar, porque todos fomos chamados por Deus das trevas do pecado, da corrupção, para a luz, para o evangelho, para a salvação em Cristo. Nós esperamos ser confirmada em breve através da volta de Cristo, né? E aqui, então, diz que aqueles que ele chamou, a justificação, ela tem o mesmo sentido do que quando nós somos chamados e aceitamos a graça de Cristo, como que é um dom, nós somos justos. A justificação em nos libertar da condenação da morte. Nós somos salvos pela fé, crendo em Cristo, aceitando Ele como Salvador. Somos justificados. E, gente, é um dom que a gente não merece, mas Deus, e para nós desfrutarmos, a fé é a base que nos leva até o trono da graça para recebermos esta bênção do perdão. No plano da salvação, não envolve só o nosso passado, envolve o presente. O texto aqui não fala a palavra santificação, mas em outras partes da palavra de Deus, diz que nós precisamos ser santificados. E a santificação, ela não é que você vai se tornar um santo, como tem o conceito por aí. Então, ela ocorre pela habitação do Espírito Santo em nós. Porque é Deus que é santo e ele nos santifica com sua presença. Então, não é o que eu faço ou deixo de fazer que me torna um santo. O que eu faço e deixo de fazer é uma consequência da graça e do poder de Deus atuando em mim e tornando meu caráter mais semelhante ao de Jesus. Isso é santificação. E Ellen White diz que nós temos que buscar a santificação diariamente, buscar o batismo do Espírito Santo cada manhã. E ele, então, nos concederá essa vitória, essa graça. E resolvemos o problema do passado. À medida que nós somos santificados pela fé no poder de Deus, na graça de Deus, nós também presente. Então, no passado, Deus nos livra da consequência do pecado. No presente, ele nos livra do poder do mal, do domínio de Satanás sobre os seres humanos. Agora, diz o texto que aqueles que foram justificados também serão glorificados. A glorificação, ela pode ocorrer no presente quando nós revelamos em nós, refletimos em nós o caráter de Deus. Mas a glorificação será de maneira plena, completa, por ocasião da volta de Jesus, quando cada um de nós receberá a glória de Deus, aquela glória que Adão perdeu quando pecou, será nos devolvida quando Jesus voltar. E ela vai ocorrer, então, no futuro, quando, na volta de Jesus, todos nós, num piscar de olhos, seremos glorificados. Então, que Deus nos capacite, nos abençoe e nos dê cada dia mais fé para crermos na justiça de Cristo, crermos no seu poder para nos santificar e crer também na promessa de sua volta para nos glorificar. Esse é meu desejo, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus, porque nós temos essa graça, né? E podemos ser justificados hoje por Cristo Jesus. E que nós venhamos buscar essa santificação para entrarmos para a glória e viver eternamente num lar, né? Onde a gente não vai ter mais a dor, o sofrimento, ninguém vai precisar mais perder filhos, né? Né, doutora, né? E outros mais que tiveram algumas percas, nós teremos a eternidade. Para isso, vamos seguir o conselho que o pastor nos deu hoje aí, né?
buscar a santificação, sermos justificados por Jesus. Obrigado, pastor. Que Deus continue Amém. lhe usando, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. E esse não seja o último, mas que muitas vezes mais o Senhor possa vir nos abençoar. Não é Amém. mesmo, pastor Adeilson? Claro, claro. É bênção. Essa questão aí da glorificação, pastor, é um desejo ardente, porque há muitas mazelas aqui. Enquanto você falava aí, a gente pensa, tantas dores, tantas perdas, tantos desafios que a gente passa. E eu fico pensando que, eu não sei, mas eu acho que vai ter muitos gritos de vitória nesse momento, quando você Amém. passar desse estágio para o outro, aí vai ser uma coisa assim extraordinária. Então, de fato, é bênção aí. Amém. Ele faz oração, né? Sim, pode fazer oração, pastor Wilson. Vamos orar então. Eterno Pai, muito obrigado por esse encontro, pelos amigos que estão reunidos aí, estudando tua palavra. Abençoa cada um deles, suas famílias, protegendo, abençoando, provendo seu sustento, dando o agasalho, a proteção e, sobretudo, a luz e o poder do Espírito para sermos vencedores pela graça e pelo seu poder. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos uma boa noite de descanso e te rogamos isso sem merecimento, mas confiado nos méritos, no amor, na misericórdia e no perdão do Senhor Jesus Cristo. Em seu nome pedimos tudo e agradecemos. Amém.